Eu fiquei alegre e eu dou graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui, a convite do pastor Jusilei, para nos trazer. Sinto-me honrado em falar a palavra do Senhor para os amados irmãos. Então, eu agradeço a Deus e sinto-me honrado por trazer a palavra de Deus e pelo convite que foi feito através do pastor Jusilei. Bom, antes de começar, aliás, vamos ler logo o nosso texto, e logo depois da leitura do texto, eu vou pedir ao pastor Jusilei que ore pela mensagem de hoje, pela mensagem da palavra de Deus que será explanada hoje pela manhã. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, versículos de 1 a 6, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã, ó Deus, tão rica, tão abençoadora, ó Deus. E nós temos, ó Pai, a expectativa, ó Deus, de sairmos daqui melhores do que quando entramos. Para isso, Senhor, nós precisamos da Tua palavra, de ouvir a Tua voz com muita atenção, ó Pai. Ó Deus, quero te pedir que dirija o irmão Irene em tudo o que Tu queres, para que ele cumpra a Tua vontade e que nós, como ouvintes, possamos entender que tudo que ele falará virá de Ti para nós, aquilo que nós temos necessidade, ó Deus. Ó Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós queremos te agradecer pela vida eterna. Nós queremos te agradecer por ter nos dado o teu Filho amado Jesus Cristo e através dele a vida eterna. Eu peço por aqueles que não têm essa esperança, para que enquanto há tempo, Deus, o Senhor, ó Deus, possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo por meio do teu Santo Espírito. Ó Pai, mais uma vez, fica conosco, Senhor, ao longo desses dias e para todo sempre. Amém. Amém. Então, o tema é a santidade de Deus e as suas imprecações. Como é? Vou pegar aqui meu. A santidade de Deus e as implicações na nossa vida. E como o tema que nós iremos falar hoje pela manhã sobre a santidade de Deus, e eu trouxe como subtema a santidade de Deus e o homem pecador. Qual é esta relação?
como Deus, o que Ele fez para que o homem pecador, miserável, perdido, o que Ele fez, se a santidade o separa, o homem de Deus, entre um abismo sem fim, digamos assim, o que Ele fez para aproximar o homem pecador, o que Ele fez, baseado no texto que nós acabamos de ler. Mas primeiro, eu gostaria de falar sobre a santidade de Deus, que não é algo muito fácil. Primeiramente, nós vamos encontrar a santidade de Deus do primeiro versículo ao último versículo da Bíblia, da palavra de Deus. E você vai encontrar todos os meios, ou sempre vai encontrar algo para falar sobre a santidade de Deus. Com santidade de Deus, queremos dizer que Deus, Ele por ser santo, Ele está separado de tudo quanto é mal, de tudo quanto que se tem relação com o pecado, com as trevas. Ele está totalmente separado. Por quê? Porque Ele é um ser santo, significa separado. Mas a santidade de Deus é diferente da nossa santificação. A santidade de Deus, por que é diferente da nossa santificação? Porque nós somos chamados para ser santos ou separados por Deus, mas a nossa santidade consiste em uma santidade de posição. Não é uma santidade plena igual a de Deus. Há um abismo em que nós iremos chegar lá. Há uma diferença enorme entre o Criador, o Santo, e as suas criaturas. E Ele, pela sua santidade, por ser um ser totalmente puro, e que não há nenhuma imperfeição em nenhum dos seus atributos, Ele é um ser perfeito, Ele está separado de nós. Como eu disse, a santidade do homem consiste em que ele é chamado para ser santo, mas ele ainda habita em uma natureza, ele ainda tem uma natureza pecaminosa, embora ele foi separado para ser santo, para se santificar, para uma santificação progressiva. Então, nós não chegamos à nossa santificação final. A santificação de Deus é totalmente diferente da nossa, porque nós ainda estamos sujeitos ao pecado, no corpo do pecado, e estamos prosseguindo a nossa santificação até chegarmos na nossa santificação finalmente plena, não é? Mas Deus não. Deus está totalmente fora disso aí. Deus é um ser totalmente santo e fora de qualquer impureza. Enquanto nós estamos em um corpo de pecado, embora temos a nova natureza, estou falando a respeito daqueles que foram salvos, embora ainda tenha a natureza, de fato, a nova natureza, ele habita em um corpo pecaminoso. E ele está sujeito ao pecado. Deus jamais. Então, meus irmãos, Deus está separado de tudo quanto é mal. E Jesus diz que nós somos maus, no sentido de que nós habita o pecado em nós, e nós somos sujeitos ou a qualquer momento a fluir o mal de nós. Somos sujeitos, nós ainda não fomos confirmados na equidade, no bem eterno. Nós, no sentido material, só no sentido espiritual, sim, já estamos no bem eterno, confirmado, mas ainda habita em nós este corpo, e nós, por herdar o pecado, nós ainda, enquanto estivermos nesse corpo, pecamos. E por isso há uma separação entre o homem pecador e Deus. Deus, ele é puramente santo. Deus
Deus, ele se mostra totalmente santo em todas as suas manifestações na Bíblia. Deus, ele quis e quer e vai ser e sempre será reconhecido biblicamente pela sua santidade. Deus está separado do pecado, porque nele não habita pecado. A santidade, com santidade, como eu disse aos irmãos de Deus, queremos dizer que ele é absolutamente separado de todas as suas criaturas. E para isso, em primeiro lugar, vamos abrir aí a palavra de Deus. Leia Isaías 40, versículo 12. Ele está separado de todas as suas criaturas, sendo Deus santo. Sendo Deus santo. Leia, abram rápido, para a gente ir, leia logo o que você achar. Que na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem você recolheu... começou a ler a partir do versículo 12. Prossiga. De novo. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Continua. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisas que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem compararia a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idolatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e é ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e o seu tronco já se seca, quanto um sopro passa por ele, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me compadecereis para que eu lhe seja igual? Compadecereis ou comparareis, perdão. Para que ele seja igual, diz o santo. Até aí, irmão. Diz o santo. Diz o santo. Quem ele está relacionando aí a alguns atributos, grandeza, né? E em relação ao homem, olha como o que nós somos diante desse Deus. O próprio versículo diz que nós somos como gafanhotos. As nações é como uma gotinha, é como poeira, e é considerado a nada, não, a menos do que nada, E aí nós estamos colocando aí, o versículo, o texto está colocando aí, Deus e sua santidade. E o homem
E Deus está separado totalmente do homem pela sua santidade. Mas nós iremos, daqui a pouco, nós iremos ver a obra de Deus, a sua santidade, revela o seu amor para com este homem pecador. E ele diz, e quanto à relação ao pecado, e que ele é igualmente separado da iniquidade moral e do pecado. Ele é totalmente separado. Abacuque 1, versículo 13, diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver iniquidade. Deus não pode ver o mal, a iniquidade, o pecado, porque Ele é tão puro de olhos. Ele é um Deus puro e não pode contemplar iniquidade. Abacuque diz isso como uma reclamação ali pela justiça de Deus em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Então Deus é separado. Por que Ele é separado do homem pecador? Porque em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão separados ou destituídos da glória de Deus. O homem pecou e foi separado de Deus. O homem está distante de Deus e luta contra Deus, pois o homem se tornou pecador, miserável pecador. Então, meus irmãos, Deus, Ele está separado. Ele também, como eu falei para os irmãos, Ele quer ser reconhecido e será reconhecido pela sua natureza santa. Na Bíblia, você vai ver, em Levítico capítulo 12, versículo 11, versículo 44 e 45, sede santo, porque eu sou santo. Deus se mostrou assim, sede santo, porque Ele é santo. Ele é um Deus santo. E Ele quis se mostrar assim, a sua natureza. Digamos que a principal natureza de Deus é a santidade. E por essa natureza de Deus, por Ele ser santo e nós pecadores, somente por essa natureza, nós jamais chegaríamos a Deus. Jamais. Por somente essa natureza, seríamos eternamente condenados. Mas essa natureza revela o amor de Deus. O amor de Deus. E que entra como a misericórdia de Deus por nós, enviando através desse texto, nós iremos ter algumas comparações. Deus também se mostra separado através das relações que Ele teve com o homem no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Ele é igualmente separado. A santidade denota a perfeição de Deus em tudo o que Ele é. A santidade ocupa o primeiro lugar entre os atributos de Deus. É o atributo pelo qual Deus queria especialmente ser conhecido no Velho. Levítico 11, como eu falei, 44, Josué 24, versículo 19, e Samuel 6, versículo 20, e também o Levítico 19, versículo 1. Mas eu peço a vocês que abram aí, eu já falei Levítico 11, 44, pelo menos abra aí Josué 24, 19, rapidamente. Sim. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Deus, esse atributo especial, esse atributo de Deus, a santidade, é também, não só no Velho Testamento, mas é também, falo no Novo Testamento, como em Hebreus 10, versículo 12, como também em 1 Pedro, que é uma repetição, 1 Pedro 1, versículo 11, que é uma repetição de Levítico 11, 44, e Deus, Ele se mostra, e Ele quer ser reconhecido, e Ele será reconhecido por toda a eternidade pela sua santidade. É a santidade de Deus, é esse Deus que você adora, é esse Deus que você vem cultuar. Ele é santo,
Ele é puro e totalmente separado de qualquer iniquidade. Também, meus irmãos, a santidade de Deus é enfatizada pelos limites do Monte Sinai, quando Deus desceu a montanha, Êxodo 19, versículo 12, pela divisão do tabernáculo e do templo no lugar santo dos santos, em que o sumo sacerdote só poderia entrar naquele lugar uma vez ao ano, e qualquer outra pessoa que entrasse seria morto. Em Êxodo 19, versículo aqui, que está no versículo 12, qualquer animal, na sua manifestação de Deus, ali ao povo, que nós iremos falar amanhã sobre esse assunto, ele marcou os limites, e qualquer pessoa que tocasse no monte, ou um animal, ou que seja, seriam mortos, apedrejados, mortos. Então, meus irmãos, Deus, Ele é santíssimo, Ele é pureza, Deus é esse ser maravilhoso. Pela divisão do tabernáculo, vocês vão ver, pela separação de Israel na Palestina, como um povo separado. E todos os que Deus chama é para viverem uma vida de separação do pecado. Senão, não verão a Deus, não verão as manifestações de Deus na nossa vida. Se habitar em nós, se nós parecermos com as coisas do mundo e com as coisas pelas quais Deus nos chamou para sermos separados delas, nós não veremos as maravilhas de Deus em nossas vidas. E o ímpio jamais pode chegar à santidade, jamais, sem antes receber o socorro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ele é reconhecido também pelas leis a respeito de impurezas no Velho Testamento. Então, Deus é este ser maravilhoso que nós estamos falando, do qual exige toda a nossa reverência e santo temor. Diante disso, meus irmãos, queremos mostrar qual é a relação entre Deus, um ser santo, e o homem pecador. E o que Deus faz para que o homem participe da sua santidade. E você vê através desses versículos a distância que há entre Deus e o homem. Até mesmo Jesus Cristo na sua ressurreição. E quando lá em João capítulo 20, versículo 17, Maria Madalena, ela foi tocar em Cristo ressuscitado. O que foi que ele disse? Não me detenhas, não me toque, porque ainda não subi ao meu Pai. Não, há um limite entre a santidade de Deus e nós. Mas para nós fazermos parte da sua santidade, o que é que Deus faz? Se há um abismo, o que Deus fez para que esse homem pecador, esse homem miserável pecador, se tornasse participante e, enfim, chegasse à perfeição, à santidade e ser confirmados na equidade, assim como os santos anjos de Deus. Deus, ele é tão puros de olhos. Deus, ele vê imperfeições até mesmo nos seus anjos santos. E nos seus santos, ele vê defeito pela sua santidade. Jó 4, versículo 8. Ninguém jamais viu a Deus. Abra aí. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Sim. Aquele que tem ele só a imortalidade. Só Deus. E habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder eterno. Amém. Amém. O Deus que habita a luz inacessível. Inacessível.
Abre aí, Jó 4:8. Leia Jó 4:8, para a gente entrar aqui no corpo da nossa mensagem. Segundo tenho visto que lavram a iniquidade, semeiam o mal, isso mesmo eles seguem. Não, 4:8? perdão, não é esse versículo. Jó 4:8, que vai falar sobre... Segundo eu tenho visto os que lavaram a iniquidade e semeiam o mal. Isso mesmo eles seguem. Não é esse versículo. Vou achar aqui já. É o versículo que diz que até os seus anjos... 18. É o 4:18. Sim, irmã, pode ler. Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui perfeições. Por quê? Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Olha a santidade de Deus e nós, pecadores. Homens que são esmagados como? Ou seja, nós somos alguma coisa? Nada. E o que esse Deus Santo fez? E o que esse Deus Santo elaborou, fez para que nós tornamos participantes da sua santidade? O que esse Deus fez, meus irmãos, é maravilhoso e nós queremos ver aqui e dividir o nosso texto aqui para nós entendermos e para você entender que você tem a oportunidade de ser participante da santidade de Deus. Você tem que atentar para as seguintes recomendações e o que Deus mostrou aqui através do seu servo Moisés. Versículo 1 do nosso texto que nós estávamos lendo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Primeiro lugar, Deus é santo, mas Ele é essencialmente amor. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele também é amor. E por causa do seu amor, por causa da sua essência, por causa desse atributo amoroso de Deus, é que nós temos a oportunidade de ser participantes da sua santidade. Desse Deus separado. O que Ele fez? Em primeiro lugar, Ele atrai o homem. O homem está morto em seus delitos e pecados. O homem está separado de Deus. Efésios 2, versículo 1. O que é que diz lá? Estando como mortos em delitos e pecados. E você vê isso no chamado de Moisés. Quando Moisés é chamado, Moisés é atraído pela manifestação de Deus. Moisés, ele estava exilado em Midian, pelo acontecimento no Egito, em que ele tinha matado um egípcio, e estava exilado em Midian, já durava 40 anos. Moisés já tinha seus 80 anos de idade, em que ele tem uma experiência que iria mudar a sua vida, e que ali seria o divisor de águas na vida de Moisés. E Moisés tem uma experiência maravilhosa com Deus, com a santidade de Deus. Em primeiro lugar, como eu disse, Deus, ele atrai o pecador para que esse pecador se torne participante da sua santidade. Mas como ele atrai esse pecador? Em João 12, versículo 32, Jesus diz que quando ele for levantado, ele diz, eu atrairei todos a mim, todos aqueles que irão pertencer à eternidade, todos os que irão ser salvos.
Ele disse que ele iria atrair para ele. E aqui está a cristofania. Aqui está Cristo, o Malaque. Ou seja, Cristo aqui está como mensageiro de Deus. E ele é o próprio Deus. E Deus atrai Moisés através desse anjo que é aqui o mensageiro de Deus. E através de uma sarça ou um arbusto, que esse arbusto ele estava pegando fogo, mas ele não se consumia. Então tem que haver algo atraente. O que atrai nós para Deus é Cristo Jesus. O que atrai nós para Deus é o Evangelho de Cristo. Romanos 10, versículo 17. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Cristo, ele é a luz que ilumina o mundo. Cristo é essa luz. E nós somos atraídos por Cristo. E através do seu Evangelho. E a sarça que não se queima é a palavra de Deus que dura para sempre. A palavra de Deus perdura e nunca se acabará. E passará o céu e a terra, porém a minha palavra não passará. O homem só pode ser salvo através de Cristo e o Evangelho Santo do Senhor. A palavra de Deus. E Moisés, ele é atraído pelo anjo de Deus. Moisés, ele é atraído por Cristo. Moisés, ele é atraído pelo mensageiro de Deus. E Moisés, ele é atraído pelaquela sarça que não se queimava. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, e levando o rebanho para o lado ocidental, chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe ou ao monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. A chama de fogo representa a santidade de Deus. E aqui é uma manifestação de Deus. Moisés viu a Deus? Não. Acabamos de ler o versículo que ninguém viu a Deus. Aliás, como diz o hino 96, nem Adão chegou a vê-lo antes de pecar. Adão na sua perfeição, perfeito, conforme a imagem e semelhança de Deus. Ele não viu a Deus, ele conversava com Deus. E nós? Meus irmãos, então aqui é uma manifestação de Deus. É uma teofania. Então, Jesus Cristo é a pessoa principal em que leva o homem a Deus. Ele é o mediador que pode te levar à santidade de Deus. Que pode fazer a ponte dessa separação em que você está de Deus. E que você caminha para um lugar que vai te separar de Deus para sempre. Se não abraçá-lo, se não responder positivamente a esse convite, a essa atração de Deus, que é o Evangelho pregado e mostrado Jesus Cristo, jamais você verá a santidade de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus é que atrai o homem pecador. Em segundo lugar, no versículo 3, disse consigo mesmo, e irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Porque ver algum arbusto queimando, isso é natural. Mas queimar e não se consumir é algo sobrenatural. O sobrenatural é Cristo Jesus. O sobrenatural é a palavra de Deus. Ela é sobrenatural. Cristo é sobrenatural. Cristo, como diz, pastor? Cristo é sui generis. Cristo é o único do gênero. Cristo é sobrenatural. É o único que pode te levar a Deus. E você tem a responsabilidade diante disso ao ouvir o Evangelho. Porque Moisés respondeu positivamente ao chamado. Moisés respondeu: estou aqui, eis-me aqui. Ele responde positivamente. Se Moisés não responde positivamente,
jamais ele seria salvo. Então o homem tem responsabilidade diante disso. Se ele rejeitar a santidade de Deus, se ele rejeitar ao chamado de Deus, ao apelo de Deus, ele viverá para sempre afastado da santidade de Deus na morte eterna. No versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. O que significa quando Deus repetiu aqui, na sua manifestação, Moisés, Moisés? Significa: eu te conheço. Quando Deus te chamar, Ele te conhece. Quando Ele te chamar, é a hora. Porque Ele sabe que se você o rejeitá-lo, você não acabará bem. Você nunca chegará-se a Deus. E a oportunidade é o meio que ele deu. Moisés responde positivamente ou negativamente? Moisés responde positivamente ao chamado. Ele responde, ele diz: eis-me aqui. Deus continuou. Em terceiro lugar, Deus continuou: não te chegues para cá. Em terceiro lugar, Deus impõe limites. Deus impõe limites. Como eu havia dito, quando Jesus ressuscitou, e quando aquela mulher foi tocá-lo em Jesus, ele disse: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Enquanto nós estamos da velha natureza, há um limite. Nós estamos na santificação. Nós somos chamados para ser santos. Nós ainda não chegamos na santificação plena. E quando chegarmos na nossa santificação plena, finalmente, aí esse limite será quebrado totalmente. Por quê? Porque nós estaremos ausentes do pecado. E é este pecado que faz separação entre nós e o vosso Deus. Isaías 59, versículo 2. Em terceiro lugar, Deus impõe limite. Deus impõe limite ao chamar, porque todo salvo tem que saber que há uma diferença entre a criatura e o seu Criador. Todo salvo deve ter uma reverência diante de Deus. Todo salvo tem que ter em mente quem é Deus e quem Ele é. E quem Ele é. Quando o salvo não tem isso em mente, ele leva tudo na brincadeira. Ele leva tudo com desdém. E não sabe o Deus que ele serve. Então há um limite. Há um limite. Até mesmo para o salvo. Há um limite. Claro, que lá em Hebreus capítulo 12, se não me engano 10, Jesus quebra, ou Jesus é a ponte que nos leva àquele limite que separava entre o santo dos santos. O véu se rasgou de alto a baixo. E evidentemente que nós agora, com intrepidez, podemos entrar no santo dos santos e oferecer os nossos sacrifícios de louvor e adoração a Deus. Mas ainda nós estamos em pecado. Ainda nós estamos na velha natureza. E ainda há um limite entre nós e o nosso Deus, por causa dos nossos pecados. E quanto mais você se aproxima do pecado, mais longe nós ficamos de Deus. Quanto mais há uma aproximação da iniquidade, mais nos afastamos, mais o Espírito Santo é apagado em nós, como diz em Efésios. Em terceiro lugar, Deus impõe limites. Todo salvo tem que saber que há limites entre você e Deus. Nós podemos oferecer as nossas orações, adorar o nosso Deus, mas esse limite será um dia, finalmente, meus irmãos, tirado. Quando será? Quando será?
na glória. A santidade de Deus, ele estipula o culto. Ele estipula o culto e é o nosso próximo ponto. Ele diz assim, ó, eis aqui, no versículo 5, Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés. Em quarto lugar, Deus, ele promove o culto correto. O culto correto é estipulado por Deus. Quando ele disse para Moisés que Moisés deveria tirar a sandália dos pés, é que Moisés, culturalmente falando, pela cultura de Moisés, nós sabemos que Moisés era príncipe no Egito, quando ele deixou o Egito. A cultura de Moisés era da seguinte forma, em que todos os faraós, ou qualquer pessoa importante, ou qualquer que seja, quando fosse entrar em um santuário, e quando eles estavam diante de uma divindade deles, o que é que se fazia? Tirava a sandália dos pés. E o que simboliza? Simboliza reverência. Reverência. É evidentemente que Deus aqui, ele não está, obrigado meu irmão, ele não está aqui apoiando o culto pagão. Ele só está falando com Moisés de maneira simples, de uma forma que Moisés pudesse entender que ele estava diante de uma divindade. Só que esta divindade é diferente da divindade do Egito e dos povos pagãos. Ele estava diante de um Deus santo. Tira a sandália dos pés. Significa reverência e temor. E Moisés, na sua cultura, ele entendeu perfeitamente que ele estava diante de um Deus verdadeiro. Meus irmãos, como o último lugar, Deus estipula o culto verdadeiro e como nós devemos adorar esse Deus, como nós devemos nos comportar diante desse Deus, aqueles que foram separados por Deus. Abram aí Hebreus. Deus estabelece o culto verdadeiro. Hebreus 12, versículo 28. Nós já estamos chegando na nossa parte final dessa mensagem. Hebreus 12, 28 e 29. Hebreus 12, 28 e... Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe o que significa fogo consumidor? Sabe que essa palavra está simbolizando que Deus é santo? Porque o nosso Deus é santo. E como nós, que fomos separados por Deus, como nós deveremos nos apresentar diante dele? Como deve ser o nosso comportamento no culto? Deus estabelece o culto quando ele chama o homem. Porque o homem não pode cultuá-lo de qualquer jeito. Ele estabelece o culto. E como deve ser o culto? Assim como ele mostrou a Moisés, ele mostra a gente também, a sua igreja. O culto deve ser, como a irmã Zilda acabou de ler, versículo 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, é o reino dos céus. Esse reino inabalável é o reino dos céus. Você como um servo de Deus, você como um salvo, como um separado, para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de caráter, uma vida que Deus chamou para ser separado do mundo e de tudo quanto é nojento. O pecado é nojento diante de Deus e deve ser nojento diante de nós. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça
A graça, o sacrifício de Cristo, que é de graça para nós, mas não foi de graça para ele. O sacrifício de Jesus é pela graça para nós. É de graça, mas não custou. Não foi de graça para ele, não. Custou o seu sangue. Custou sua vida. Então não foi de graça. É de graça para você, mas custou algo para ele. Então retenhamos, meus irmãos, no versículo, me perdi aqui, retenhamos essa graça, que por nós é de graça, mas para Deus teve um alto preço. Cristo Jesus padeceu por nós, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência. Como tem sido o seu culto a Deus? Como agora que Deus ele fez esta obra magnífica para que nós nos tornamos participantes da sua santidade, como você leva este assunto? Você leva a sério este assunto da santidade de Deus? O que você é? E o que Deus é? E o que Ele fez para que você se torne participante da sua santidade? Como é o culto apresentado a Deus? Porque Ele estabeleceu a forma. Ele estabeleceu o culto. Você é desleixado. É desleixado para cultuar a Deus? Pensa que Deus aceita o nosso culto com desleixo? Pensa que um Deus santo vai aceitar qualquer coisa? E aquilo que a gente inventar na nossa cabeça? Não. Ele estabeleceu o culto. A forma do culto é com reverência. É reverência, meus irmãos. E digo mais, ele diz que é com reverência. Um culto agradável a Deus é um culto com reverência e santo temor. Por quê, meus irmãos? 1 Pedro 1, versículo 15. Por quê? Pode ler. 1 Pedro 1, 15. Por que deve ser com santo temor e com reverência? Por quê? Esse culto será sempre eterno assim. Não só aqui, mas na eternidade será assim. E nós iremos cultuar a Deus é pela sua santidade. É pela santidade dele que nós iremos cultuá-lo. Por quê? 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos como vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Portanto, esse é o critério do culto a Deus. O culto deve ser reverenciado. Você está diante de Deus. Você está diante de Deus. E o culto a Deus, Apocalipse 4, versículo 8. Já estamos encerrando e chegando à nossa conclusão final. Eu não trouxe relógio, pastor. Agora passou, né? Como diz o pastor na África, nós não damos tempo a Deus. O tempo é dele. 4, 8, né, irmão? Sim, minha irmã. Amém, pastor. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Obrigado, irmã. Não só a santidade de Deus será o padrão do culto eterno, aqui e sempre, como a própria santidade de Deus lançou a vinda do Senhor Jesus Cristo. A santidade de Deus é que propôs a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Leia novamente, irmã. Ele é aquele que é. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quem é que há de vir? Jesus Cristo. E você não deve rejeitá-lo. Você não deve rejeitá-lo. Deve responder tal qual Moisés: eis-me aqui. Ao ouvir a palavra de Deus, o chamado, a atração de Deus,
que é o Senhor Jesus Cristo apresentado, não perca a oportunidade e diga: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. E para nós que somos crentes em Jesus Cristo, separados para ser santo, quando Ele nos chamar para viver uma vida santa, qual deve ser a nossa resposta? Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu quero viver uma vida separada desse mundo. Eu quero participar da sua santidade. Obrigado por esse sacrifício maravilhoso. O teu sangue me fez participar da tua santidade. Eu, miserável, pecador, sujo, nojento. E Ele, por causa do seu amor, me atrai através de Cristo. E eu, igual aqueles insetos que estão por aí, e quando aquela lâmpada acende no poste, os insetos que estão por aí nas trevas, ele é atraído para aquela luz. Nós fomos atraídos para a luz. E aqueles insetinhos, não estou dizendo que você é inseto. Não estou dizendo. Eu só estou fazendo uma comparação. Então, meus irmãos, eu fui atraído, mas tem inseto que mesmo você colocando aquela luz da vida que você colocou ali, ele é indiferente. Ele está tão envolvido lá com as trevas que é indiferente àquela luz, mas não são todos. Tem alguns insetos que vão para lá. E esses insetos, pode ser eu. Aliás, eu era pior do que o inseto. Pior do que o inseto, porque nada, um considerado nada. Aliás, nada é pouco. Nada é pouco. Diz lá, menos do que nada. E que amor maravilhoso. Eu quero e sou e participo dessa santidade de Deus. Chamo as irmãs aqui para concluir, fechar a mensagem com o hino que as irmãs cantaram ontem. E se eu passei aí do tempo, o pastor na próxima vez nem vai me chamar mais. Passou nada. Era para demorar mais. Amém, pastor. A irmã Eunice, a Pró, vai me ler. Ei, irmão Davi, a nossa eterna Pró.